Olá, sejam bem-vindos, alunos, ao treinamento de pesquisa científica da biblioteca. Nosso objetivo aqui é apresentar ferramentas para vocês que ajudem na construção do trabalho acadêmico e também facilitar o seu caminho na busca de materiais bibliográficos, tanto na base de dados local quanto na internet. Vamos começar. Boa noite, alunos. O primeiro tópico que nós vamos conversar aqui é sobre repositório institucional. O que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês as ferramentas que a São Camilo oferece, aonde ela disponibiliza suas publicações e as suas ferramentas. Então, vamos começar aqui. Primeiro vocês vão entrar no site da São Camilo, sãocamilo-es.br, clica aqui em graduação, vai aparecer os serviços, aí você vai clicar em biblioteca. Aqui embaixo vocês conseguem observar os nossos serviços. E o primeiro item que eu queria mostrar para vocês são os e-books. Vocês clicam aqui, abrem na nova página. O que é essa plataforma de e-books? Primeiro, eu queria dizer que ela é criada pela TI da nossa instituição. E ela tem um design responsivo, então se você abrir em qualquer dispositivo, ela vai se adaptar perfeitamente. O que nós hospedamos aqui na nossa plataforma de e-books? Bom, primeiro, aqui na nossa estantezinha, nós temos os lançamentos, os mais acessados e o histórico de livros. O histórico de livros, ele é pessoal. Então, cada um que tiver logado com a sua conta, vai aparecer o histórico aqui, de acordo com o que vocês forem abrindo no dispositivo de vocês. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar que tem nessa plataforma são livros, são e-books. Então, esses livros, eles tanto são de direitos adquiridos, quanto são de aberto. A licença deles é aberta, então é domínio público. Se vocês conhecerem também algum livro interessante, vocês podem enviar para a gente verifica a questão dos direitos autorais, a gente pode hospedar ele aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são, olha só, revista Cadernos Camiliani. É a publicação da São Camilo, é uma revista que a São Camilo tem, ela vai criar um site para poder disponibilizar melhor, enquanto isso ela vai mandando os PDFs aqui para a gente. Então, quando você abre essa ficha aqui, você vai ver todas as informações da revista, você vai ver também o link aqui embaixo para você poder acessar em PDF. Aqui você vê o número de visualizações. Se você não tiver um programa para ler o PDF, você pode baixar aqui no Adobe, ok? Aí você vai abrir aqui, você pode fazer o download de todos esses materiais, ok? Vocês podem pesquisar aqui em cima pelo título do livro, ou vocês podem selecionar a área que vocês querem. Só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu ir na área de engenharias. Engenharia civil, nós temos alguns livros aqui. Deixa eu mostrar farmácia, só para vocês terem uma ideia aqui. Vocês vão clicar na fichinha, observem que está aparecendo agora uma barrinha azul, que está escrito livro disponível para locação na Biblioteca São Camilo. O que isso significa? Que além do livro estar no formato digital, ele também está disponível no formato impresso, lá em cima no nosso acervo. Então, quando aparecer essa barrinha azul, significa que nós temos o livro nos dois formatos. Okay? Continuando aqui, você pode tirar, colocar todas as áreas normalmente. Outra coisa que nós hospedamos aqui são as publicações camilianas da Expo Ciência. Todos os anos, quando tem a exposição lá embaixo dos trabalhos acadêmicos, depois o professor Gilson, que ele, como organizador aqui, ele faz uma compilação desses trabalhos e disponibiliza aqui também na nossa plataforma de e-books. Então, já conta como uma publicação para vocês. Se vocês tiverem algum artigo dentro desse anais da Expo Ciência, já conta como uma publicação porque ela recebe ISSN. Olha que bacana. Então, você já consegue recuperar esse material de uma forma bem mais prática do que vindo na instituição tentar recuperar a revista impressa que, depois de um tempo, a gente
não tem como arquivar todas aqui, né? São muitos materiais. Então, aqui ficam os anais, você pode fechar aqui também. Outra coisa interessante é que já tem uns 3 anos que a biblioteca não recebe mais os TCCs no formato impresso, porque nós não temos mais como arquivar todos, são muitos. Então, o que a gente fez em parceria com o setor de estágio? Nós recebemos os TCCs de 2010 para cima, então, e nós colocamos aqui na plataforma de e-books. Então, você pode abrir aqui, ó, Engenharia Ambiental, um exemplo. Ó, clica aqui, trabalho de conclusão de curso. Ó, aqui tem os dados da pessoa, tem o orientador, tem o aluno, tem o link aqui. Lembrando que esses trabalhos eles são devidamente protegidos contra cópia, contra edição e contra impressão. E uma vez que vocês abrem aqui, tem a marca d'água também da São Camilo para proteger os direitos autorais do aluno. Então, quem tiver acesso, lembrando que esse portal do e-books, ele é aberto para todos, não só para alunos da São Camilo. Então, todos podem consultar o seu trabalho. Então, ele já tem a marca d'água aqui, está protegido, você fica resguardado contra algum plágio, alguém tentar, né, pegar o seu trabalho. Outra coisa muito importante, vou fechar aqui, é que esses trabalhos acadêmicos, sendo artigos, né, ou monografias, eles não perdem o inedetismo. Como que isso funciona? Essa plataforma de e-books ela funciona como repositório para divulgar as publicações acadêmicas. Então, vocês podem ficar tranquilos que não atrapalha vocês publicarem em outros lugares, uma vez que o trabalho de vocês está aqui na plataforma de e-books. Então, uma vez que vocês publicaram aqui, não recebe ISSN nem ISBN, então vocês podem ficar tranquilos que vocês podem publicar em outro lugar, não tem autoplágio. Ok? E se vocês também quiserem vir à biblioteca buscar o CD ou DVD do material, vocês podem vir também, porque como está protegido, pode atrapalhar vocês a copiar o próprio trabalho, né? Vou fechar aqui. Outra coisa interessante que nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, são publicações de outros cursos para vocês conhecerem. Vamos colocar aqui fisioterapia. Observem que esses livros aqui são do curso de fisioterapia, então, eventualmente, se algum curso for construindo algum livro, algum material interessante, científico, eles podem publicar aqui na nosso repositório, nossa plataforma de e-books. Então, só para vocês terem ciência que, como exemplo, os livros do curso de fisioterapia vêm todos para cá, tanto no formato impresso, ó, como está mostrando aqui, e tanto no formato digital. Bem bacana. Depois a gente vai voltar aqui nessa plataforma de e-books. Vou deixar aqui ela em stand-by. Nós vamos voltar agora para a página da biblioteca. Então, seguindo aqui, o que é muito importante também mostrar para vocês? Consulta e reserva do acervo. O que é isso? É um link direto para o portal acadêmico. Então, vocês podem tanto entrar no portal da maneira que vocês conhecem, que é vindo aqui Serviços, Sistema Acadêmico, ou clicando aqui embaixo, Consulta e Reserva do Acervo. Leva vocês ao mesmo lugar. Então, uma vez que vocês abriram, vocês vão clicar aqui em Biblioteca, Pesquisar. Só para vocês terem uma ideia, todos os livros e revistas da biblioteca, no formato físico, estão registrados aqui. Vocês podem pesquisar tanto por assunto, por autor, são os filtros mais utilizados. Sempre título principal, nunca título original. Título principal aqui. Aí você coloca Guia Civil, um exemplo. Aí, se vocês colocarem como título, é interessante também que vocês colocarem como assunto. Ó, aqui trouxe algumas revistas.
Aí você pode selecionar aqui qual é o tipo de publicação que você quer, se é periódico ou se é livro. Periódico nós chamamos, né, as revistas. Por que periódico? Porque é uma publicação que tem periodicidade. Semanal, semestral, quinzenal, assim como o jornal também é um periódico. Então, a gente vai falar muito de livro e periódico para revista. Então, quero só um livro, então você marca aqui, você tem o acesso aqui do livro, e lembrando que já tem a referência bibliográfica pronta aqui, se vocês quiserem copiar, lembrando que a referência aqui está toda em maiúsculo, então vocês têm que converter para o formato certo depois. Aqui vocês podem usar o filtro por ano, vocês podem usar o filtro por assunto. Eu quero uma revista ou algum material que fale sobre a alvenaria estrutural. Aí você clica aqui, lembrando que você marcou outros filtros, então seria interessante desmarcar os filtros, para você marcar novos filtros. Ok? Só para vocês terem uma ideia aqui. Aí, se não tiver nada disponível no acervo, vocês podem reservar. Então, a reserva só vai aparecer se não tiver nenhum livro ou nenhum material na estante. Se tiver um disponível aqui, a reserva não vai aparecer. Ok? Esse aqui é o portal acadêmico. Então, continuando os serviços que a biblioteca oferece, nós vamos agora para a biblioteca virtual. Vamos abrir aqui. A biblioteca virtual, ela reúne vários links que os alunos podem ter acesso para poder facilitar a pesquisa, várias bases de dados, várias revistas digitais. Tudo, a biblioteca resolveu colocar tudo no lugar só para poder facilitar o aluno, para ele ter uma ideia de onde ir, né, quando for iniciar a sua pesquisa. Ok? Então, essa parte do repositório está finalizada. A gente vai seguir daqui a pouquinho para o tópico de palavras-chave e descritores. Ok. Agora nós vamos falar sobre palavras-chave e descritores. Então, o que eu fiz? Eu criei um tema para a gente trabalhar aqui. Deixa eu abrir a pastinha para vocês verem. Para a gente entender um pouquinho como que funciona essa questão da palavra-chave. Então, eu criei esse tema, às vezes pode não fazer tanto sentido assim, mas eu só quero mostrar para vocês a importância dos termos utilizados aqui. Então, vejam só. Sustentabilidade na construção civil, alto desempenho e durabilidade na fabricação de taludes. Esse aqui é como se fosse o tema, né, que eu escolhi para poder fazer a minha pesquisa científica. Então, por onde eu começo? Eu vou simplesmente jogar todos esses termos aqui, nessa ordem mesmo, lá no Google, por exemplo. O que eu deveria analisar primeiro? Será que eu jogo todas essas palavras? Será que eu jogo algumas? Então, o que a gente indica aqui de início? Escolho palavras-chave amplas, mas não tão amplas. Um exemplo de palavra-chave ampla para vocês entenderem. Engenharia. Engenharia é uma palavra-chave muito ampla, então vai trazer muitos resultados e pode atrapalhar vocês a começarem a pesquisa. Engenharia ambiental é uma palavra menos ampla, né? Vai trazer menos resultados, você está focando mais no assunto. Né? Outro termo, engenharia sanitária e ambiental. Então, assim, é um termo mais específico ainda, pode facilitar o seu resultado. Então, depende do que você está procurando. Se você quer começar do amplo, né, vamos ver o que tem primeiro de engenharia ambiental, depois a gente volta e vai descendo, vai afunilando mais a pesquisa. Então, o que eu fiz aqui? No próximo slide, eu marquei para vocês, para poder facilitar um pouquinho. Marquei aqui de laranja, está vendo aqui? Descritor 1 e descritor 2. De verde, eu marquei aqui como qualificador. Está vendo aqui? Qualificador. E aqui, de rosinha, eu marquei como limitador ou pré-codificado. Mas o que seria descritor? Seguinte,
quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente utiliza palavras-chave ou descritores. E qual é a diferença? Palavra-chave, deixa eu abrir aqui. Palavra-chave é qualquer um desses termos aqui que você escolhe para fazer sua pesquisa. Então, eu achei sustentabilidade um termo legal, então essa é a minha palavra-chave. Alto desempenho também achei bacana colocar. Taludes, qualquer palavra que você escolha para representar o assunto do seu trabalho científico é uma palavra-chave. E o que seria, então, descritor? Porque eu já até coloquei aqui. Descritores são termos específicos, definidos por especialistas, para padronizar um assunto. Porque, pensa só, se todos colocarem, indexarem, né, seus artigos científicos, cada um com uma palavra diferente, fica muito difícil a gente encontrar esses assuntos, recuperar esses artigos científicos. Então, foi determinado, né, por esses especialistas, o uso de descritores. Então, um exemplo simples que eu uso sempre quando eu faço algum treinamento, na área da saúde. Às vezes, a pessoa coloca lá como palavra-chave a palavra câncer, mas o descritor correto para representar câncer é neoplasias. Então, ao invés de câncer de mama, a gente colocaria neoplasias da mama. Mas e como é que eu vou saber disso? Como que eu vou saber como encontrar um descritor? Como que eu vou saber se a palavra-chave que eu escolhi aqui, que eu achei importante, é um descritor? Então, a primeira coisa é: identifique as palavras que você acha mais importante, sem esses, tá vendo? O na, o e, outro na aqui, de. Isso aqui tudo eu deixei em branco porque não é interessante na hora da pesquisa. Então, como que eu sei se sustentabilidade é um descritor, é um termo padrão para poder representar esse assunto? Então, existem vocabulários. Existe um vocabulário para cada área do conhecimento, quase. São muitos vocabulários. Então, tem alguns que englobam muitos assuntos, como esse vocabulário controlado da USP, nós vamos usar ele agora. Tem vocabulários para a área da saúde, para a educação, para a área jurídica. Então, quando você digitar lá o vocabulário controlado da USP, pode digitar lá no Google mesmo. Aí vocês vão aqui, geral alfabética. Aí você selecionou aqui que sustentabilidade é um termo interessante. Então, você vai escrever sustentabilidade aqui. Ok, aí você envia. Aí nós vamos observar aqui embaixo nessa lista. Observem que sustentabilidade apareceu na lista. Se sustentabilidade apareceu, sustentabilidade é um descritor. Então, você pode utilizar ela na sua pesquisa. Então significa que eu não posso usar se não for descritor? Claro que pode. Só que você tem muito mais chances de encontrar o artigo que você quer dentro de uma revista digital, dentro de uma base de dados, que as revistas são indexadas, quando você utiliza um descritor. Porque, por exemplo, a base de dados da biblioteca, que é onde a gente indexa as revistas e os livros, nós usamos esses vocabulários para poder verificar se são descritores mesmo. Então, a base de dados conhecidas como Cielo, periódico da CAPES, todos eles usam vocabulários controlados. Então, é importante que vocês conheçam, verifiquem se as palavras-chave que vocês querem são descritores, porque vocês vão encontrar muito mais assuntos, muito mais artigos, muito mais resultados utilizando descritores. Mas não precisa também deixar de usar o termo se ele for uma palavra-chave simples. Você pode complementar e refazer a pesquisa várias vezes. Observem aqui, sustentabilidade. Aí está vendo esse código de macroestrutura que está aqui? Vocês podem clicar nele aqui para vocês entenderem um pouco como que funciona a hierarquia. Está vendo aqui a ordem hierárquica dos assuntos. Um exemplo. Vamos supor que vocês tentaram achar... Observem, quando a gente fala ordem hierárquica, está economia aqui em cima, dentro de economia está economia ambiental, dentro de economia ambiental está desenvolvimento sustentável e assim por diante. Então, vamos supor que a gente pesquisou sustentabilidade lá
e não achamos assuntos muito interessantes, ou tem poucos assuntos, né? Só um exemplo. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente não achou com sustentabilidade, a gente pode pesquisar na palavra, no termo anterior, que o termo anterior é um termo mais amplo, desenvolvimento sustentável. Já que eu não achei sustentabilidade, eu vou com desenvolvimento sustentável. E assim por diante. Não achei assuntos interessantes que eu queria com desenvolvimento sustentável, eu vou subir e vou procurar economia ambiental. Então, sempre um dentro do outro. Então, às vezes, quando vocês estiverem com poucas ideias, vocês podem olhar aqui no sistema hierárquico, que vocês podem procurar tanto mais amplo, que é para cima, quanto mais afunilado, que é para baixo, mais específico. Então, vocês podem abrir aqui também, para ver o significado do termo, a sustentabilidade, que às vezes você não sabe direito o que é o assunto, ele pode explicar aqui, ok? Então, vocês verificaram lá, já verifiquei os termos aqui, eles são realmente descritores. Então, o que eu faço? O que eu jogo primeiro na minha pesquisa? O primeiro lugar que a gente vai pesquisar, vamos na biblioteca virtual aqui, seria o Google Acadêmico, porque é onde muitos alunos vão inicialmente. Então, o que vocês podem fazer de início? Se for pesquisar no Google, que seja o Google Acadêmico. Primeira coisa, vocês precisam estar logados para vocês salvarem a pesquisa de vocês. Tá vendo aqui, a minha biblioteca. Então, uma vez que a pesquisa fica salva, você não perde todo o trabalho que você teve. Depois eu vou explicar mais para frente sobre como acessar esses arquivos. Então, é importante que vocês estejam logados para ficar salvo na nuvem toda a pesquisa que vocês fizeram, ok? Então, você começa digitando aonde? Você vem aqui no canto superior esquerdo e vem em pesquisa avançada. Então, vamos ver o que nós selecionamos aqui. Sustentabilidade, construção civil como descritores. A ordem que vocês colocam os termos na pesquisa é muito importante. Por que eu não começo? O que significa assim, esses qualificadores de verdinho? Tá vendo? Eles são termos que a gente deve colocar depois das palavras-chave ou descritores. Por quê? Se você começa a sua pesquisa com alto desempenho, ele vai pesquisar no Google tudo relacionado a alto desempenho, só que é o desempenho de tudo que tem na vida. Então, não é interessante vocês começarem com qualificadores. Igual aqui, durabilidade. Se você começar a pesquisa com durabilidade, ele vai pesquisar a durabilidade de tudo. E não é a durabilidade de tudo que a gente quer. A gente quer a durabilidade, na construção civil, na fabricação de taludes. Então, como que eu começo a pesquisa? Sempre com os descritores. Porque aí, se eu colocar construção civil e depois durabilidade, ele vai pesquisar durabilidade dentro de construção civil. Então, facilita muito a minha vida, porque não vai pesquisar durabilidade dentro de qualquer assunto, vai pesquisar durabilidade dentro de construção civil. Então, vamos começar a colocar lá no Google construção civil, para a gente ter uma ideia. Observem que aqui o Google facilita muito a nossa vida, que ele abre todos esses campos aqui, porque muitas revistas digitais ou bases de dados, elas oferecem um campo só para você colocar a pesquisa. Então, às vezes, fica um pouco difícil saber em qual ordem colocar os termos. Então, o Google ele te ajuda colocando esses campos em aberto aqui, para poder facilitar a sua pesquisa. Então, a gente vai escrever aqui agora, só para vocês terem uma ideia, construção civil. Por que eu coloquei nesse primeiro campo? Porque eu quero encontrar artigos com todas as palavras que eu coloquei. Então, construção civil. Vamos pesquisar aqui para ver o que dá. Só 511 mil resultados. É muito assunto, então a gente precisa refinar um pouco, ou se vocês quiserem olhar página por página, vai demorar muito. Mas então o que é o ideal? Continuar refinando. Por quê? Para a gente não perder tempo na nossa pesquisa. Uma coisa muito importante, antes da gente continuar aqui, é vocês saberem um pouquinho de como funciona o algoritmo do Google. O que isso significa? Quando a gente escreve aqui em cima, construção civil, e coloca ali para pesquisar,
ele vai procurar essa palavra aqui, ó, esse termo, construção civil, aqui no título, aqui no endereço, na URL, e aqui nessa descrição. E o que isso significa? Significa que, em muitas pesquisas, ele não vai procurar construção civil dentro do artigo inteiro. Então, isso pode dificultar um pouco a nossa busca, porque se não aparecer construção civil no título, na URL e na descrição, não vai aparecer aqui no Google para a gente. Só aparece nesses 3 lugares aqui. Se construção civil estiver escrito lá dentro do artigo, a gente não vai ter como saber e o Google não vai trazer essa pesquisa. Então, qual é a dica? Não façam a pesquisa de vocês somente pelo Google acadêmico, né? Entrem em revistas digitais, em bases de dados, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês depois, porque às vezes vocês estão perdendo ótimos artigos por não aparecer nesses 3 campos aqui, ok? Então, continuando, observe aqui nesses 3 primeiros. Ó, aqui embaixo, ele botou em negrito construção separado. Aqui colocou construção civil junto. Aqui embaixo, nesse outro artigo, colocou civil só. Aqui colocou construção civil. E aqui embaixo colocou construção. Ué, construção separado e civil separado não me ajuda. Eu preciso que seja o termo construção civil juntinho, um do lado do outro. Então, como que eu resolvo isso? Vamos voltar aqui na pesquisa. Primeira dica de pesquisa, vou mostrar algumas para vocês. É a busca por frase. O termo que eu quiser pesquisar exatamente do jeito que eu escrevi ou na ordem que eu escrevi, eu tenho que colocar chaves. Tá vendo essas chaves aqui? Então, para pesquisar exatamente do jeito que eu quero. É a primeira dica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dicas de pesquisa, busca por frase. Então, aqui, ó, ela vai recuperar frases ou expressões, colocando-as entre aspas. Ah, perdão, eu falei chaves, né? São aspas duplas, mesmo que contenham ponto. 2 pontos, vírgula, ou exemplo. Ó, um exemplo aqui embaixo. Ó, Cruz das Almas. As aspas aqui em cima. Ah, eu queria achar um e-mail. Então, você coloca o e-mail com arroba, com ponto, tudo, e coloca as aspas aqui, que ele vai achar exatamente do jeito que você colocou, se existir no Google, né? Ó, Madeira, Neto, vírgula, J, ponto, alguma coisa, pode colocar número também. Desde que você coloque as aspas, ele vai tentar buscar o termo nessa mesma ordem aqui, busca por frase. Então, o que a gente achou lá mesmo? 511 resultados. Vamos ver, então, se colocar aspas, muda o resultado. Ó, de 500 mil veio para 132 mil, já reduziu bastante, mas ainda não é o suficiente para a gente olhar um por um. Então, vamos continuar refinando. Pesquisa avançada. Olha só que interessante. A gente escreveu no primeiro campo, construção civil, com aspas. Ele empurrou automaticamente aqui para baixo. Por quê? Esse campo é com a frase exata. Então, todo termo que você quiser pesquisar exatamente na ordem ou com as letras que você escreveu, você pode diretamente colocar ele aqui no segundo campo, com a frase exata, ok? Então, qual outro termo que a gente pode acrescentar aqui? Ó? Um outro descritor, sustentabilidade. Então, vamos colocar aqui. Sustentabilidade. Então, vamos acrescentar sustentabilidade junto com construção civil. Ó, 132 mil. Veio para 41 mil. Já reduziu bastante. Observem que agora construção civil está vindo junto, tá vendo? Ó, construção civil aqui junto, construção civil junto. Aqui em cima também construção civil junto, que é o termo um do lado do outro, do jeito que eu quero. Bom, 41 mil ainda é muito. Vamos continuar pesquisando. Vamos ver um qualificador aqui interessante para a gente pesquisar. Alto desempenho. Vamos lá, alto desempenho. Será que alto desempenho é um descritor? Vamos lá consultar. Vamos voltar aqui. Ó, alto desempenho. Não achou. Então, o que a gente vem? Ó, desempenho só. Vamos ver se ele reconhece desempenho.
Olha que bacana. Desempenho de materiais de construção. Então, esse é um termo interessantíssimo que a gente pode utilizar, porque está dentro do nosso assunto. Observem que ele não achou desempenho aqui sozinho. Então, a gente pode colocar desempenho de materiais de construção. Vou até copiar aqui para poder facilitar a nossa vida. Vamos voltar aqui. Ó, lembrando que tem que colocar aspas. Fechando aspas aqui. Vamos ver se dá um resultado diferente. Ó, de 41 mil, veio para 39 resultados. O refinamento foi bem considerável, 39. E já é o suficiente para vocês olharem um por um, para poder saberem se o artigo que vocês encontram é interessante aqui. Outras formas de você refinar também, não é o ideal refinar mais do que... Está vendo esse resultado aqui, 39? É muito pouco. Se você continuar refinando muito, você vai chegar a 15, 5, e daqui a pouco você chega a 1. E não é o ideal, que você pode deixar passar muitos artigos interessantes. Então, quando chegar assim, menos de 100, você já dá umas olhadinhas nos artigos para ver se te interessa. O que eu achei aqui, já achei o suficiente. Vou continuar refinando. Tudo bem. Vamos mostrar aqui outros jeitos de refinar, só para vocês conhecerem. Mas o ideal é que, quando chegue menos de 100, você já dê uma atenção nos cabeçalhos aqui, para ver se vai interessar vocês. Então, outra palavra que a gente pode utilizar aqui seria durabilidade. Vamos acrescentar aqui durabilidade. Antes disso, vou explicar para vocês uma outra dica de pesquisa, que seria os operadores booleanos. Bom, seguindo agora com os operadores booleanos, o que isso significa? Eu vou abrir aqui para vocês, vou fechar aqui do lado para a gente ter uma ideia, aqui um do lado do outro. Acho que está melhor aqui. O que são eles? E, ou e não. Sempre que quando você for pesquisar numa base de dados que tem artigos indexados, esses operadores são 99% utilizados na pesquisa. Às vezes você usa e nem sabe. Como que eles funcionam? Quando eu quero uma soma de termos, igual aqui, por exemplo, eu quero sustentabilidade e construção civil e durabilidade, uma soma de 3 termos, eu vou utilizar o e, que ele vai somar. Você pode também utilizar o termo em inglês and. Então, quando eu quero soma de termos, eu vou colocar o e. Só que o e é o único que fica implícito. Eu não preciso escrever o e, ou nem o and, ou nem o sinal de mais também, que você pode utilizar. Eu simplesmente coloco uma palavra do lado da outra, que a base de dados entende que é uma soma. Então, o e a gente não precisa utilizar. Agora, o ou a gente precisa utilizar sim, ou or. O que serve? É com qualquer uma das palavras. Então, às vezes eu vou escrever assim, sustentabilidade ou construção civil. Então, vai trazer artigos que tenham sustentabilidade ou artigos que tenham o termo construção civil. Então, o ou é para um ou o outro. Um exemplo bom que eu uso nos treinamentos que eu faço, eu usei num treinamento de gastronomia, foi o seguinte, com palavras que são parecidas, para vocês também não perderem muita coisa. Um exemplo, leite de cabra ou leite caprino, porque são termos, né, são sinônimos, então vocês podem utilizar um ou o outro, para vocês não perderem assunto. Ou ecossistema, ou bioma, né? Um exemplo, para vocês utilizarem o ou. Agora, o não, que é o not, ou sinalzinho de menos, vocês podem utilizar quando vocês querem excluir um termo da pesquisa de vocês. Está vendo esse campo aqui, sem as palavras? Ele é ele que faz o papel do não. Então, eu quero pesquisar todo esse assunto aqui, mas eu não quero que seja relacionado, vamos supor, com países europeus. Eu quero que seja, ou países de outros continentes. Eu quero que fale só do Brasil, né? Um exemplo. Então, se eu não quiser que seja mencionado o continente europeu, eu posso escrever aqui, por exemplo,
Europa. Então, tudo que falar sobre sustentabilidade, construção civil, todos esses termos que eu coloquei aqui, mas que tem a palavra Europa também, ele vai eliminar para mim. Então, aqui, 39 artigos, eu quero que você tire os artigos que tem o Europa escrito. Então, eu vou clicar aqui. De 39, ele foi para 10, ou seja, os outros artigos mencionavam de alguma forma a palavra Europa, só para vocês terem uma ideia. E outra coisa também que vocês podem colocar para poder colocar a pesquisa mais específica é o ano, né? Muitos orientadores pedem os artigos dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Então, um exemplo. Você pode colocar aqui 2015, 2020. Aí você pesquisa aqui. 6. Então, esses 6 aqui, eles falam do assunto que eu quero, não fala sobre a Europa e está entre, a data aqui, está entre nos 5 anos que eu coloquei. Lembrando que eu estou afinando bem a pesquisa aqui só para vocês conhecerem os mecanismos. Mas volto a repetir, não especifiquem tanto assim de início. Vai olhando quando chegar a 100 artigos, 80 artigos, vai olhando. Qualquer coisa vocês tiram um termo, coloca outro. Não quero esse termo aqui, vamos colocar outro. Aí você tira aqui também, coloca menos outro assunto e tal. Para vocês trazerem resultados diferentes. Porque vocês podem fazer inúmeras pesquisas com os termos que a gente trabalhou aqui, ou vocês podem também buscar outros termos relacionados, não precisa ser especificamente esses. Então, vocês podem brincar bastante com a pesquisa aqui no Google. Outra coisa que é interessante é exibir artigos de autoria de... eu quero todo esse assunto aqui e eu queria que fosse de algum autor específico. Vai que ele publicou esse assunto nesse artigo que eu quero, vai que tem um autor que eu quero publicou, né? Então, você escreve o nome dele aqui e, exemplo, Guilherme Bittencourt. Se tiver algum artigo com esse assunto publicado pelo Guilherme Bittencourt, o Google vai trazer. E outra coisa, exibir artigos publicados aqui a gente está falando de revista, Saber Eletrônico, revista Ciência Hoje. Então, se vocês querem esse assunto dentro de uma revista, vocês escrevam uma revista aqui. Outra coisa muito importante, lembra que eu disse que o Google ele tem todos esses campos aqui para poder facilitar a vida, que às vezes a base de dados vai ter um campo só, então a gente vai ter que pensar bem nos termos. Então, o Google também faz isso para a gente, ele facilita a nossa vida até nisso. Olha aqui em cima, aqui nesse campo aqui em cima, ele já colocou exatamente como a gente deve colocar as palavras. Olha que bacana, sustentabilidade, e durabilidade, e desempenho de materiais de construção, lembra que está em aspas, e construção civil em aspas, menos Europa. Olha que bacana, ele já usou o operador booleano não, que também pode ser representado pelo not ou pelo menos, aqui. Olha que bacana. E esse aqui seria a ordem que vocês colocariam as palavras dentro de uma base de dados. Outra coisa importante, criar alerta. Para que serve isso? Uma vez que você esteja logado, aqui está o e-mail até do meu irmão, uma vez que você esteja logado na conta Google, você pode deixar o Google trabalhando para você, enquanto você faz outras coisas. Então, ele salvou aqui o tema, exatamente como eu escrevi, coloquei meu e-mail, coloquei quantos resultados eu quero receber, e você cria o alerta. Quando você cria o alerta, o Google vai ficar fazendo essa pesquisa para você. Então, vamos supor que daqui a alguns dias saia outro artigo com esse mesmo assunto aqui. Você vai receber um e-mail te notificando, olha, chegou um artigo, foi publicado aqui fresquinho, com um assunto que você deixou para eu procurar. Muito bacana, né? Então, não esqueçam de criar os alertas, não esqueçam de estarem logados na sua conta Google, e sempre que vocês quiserem voltar aqui, sempre que vocês quiserem fazer uma pesquisa diferente, lembre que vocês podem alternar os descritores de lugar para vocês obterem um resultado diferente. Ok? Daqui a pouco a gente vai para o próximo tópico.
Bom, continuando, agora nós vamos dar sequência à nossa pesquisa, porque nós já fomos no Google Acadêmico, então nós vamos seguir para a próxima etapa. Além do Google, aonde eu posso pesquisar revistas científicas de confiança, revistas científicas que estejam indexadas em bases de dados? Como que eu acho uma base de dados? Então, a gente pode continuar aqui na página da biblioteca. Lembra que eu disse que nós voltaríamos para os e-books? Então, clicando aqui nos e-books, nós temos o primeiro passo. Eu digitei aqui, ia digitar catálogo, por quê? Observe aqui, esse catálogo de periódicos online. O que nós fizemos na biblioteca? Nós pegamos todas as revistas que a gente possui no formato impresso e que ela também tem um formato digital corrente, ou significa que ela continua produzindo. Então, nós compilamos nesse PDF para poder facilitar o caminho de vocês na busca da revista científica. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui para abrir o arquivo, já deixei aberto. E aqui, no início, nós disponibilizamos mais de 400 títulos de periódico científico. Aqui tem algumas instruções, vocês vão ler com calma. Aqui é o nosso índice. Observem esse número aqui em verde. Ele não é o número da página, ele é o número de quantidade de títulos por curso. Então, observem aqui, só para vocês terem uma ideia. Vamos achar aqui, Engenharia Ambiental. Tem 12 títulos no formato acesso aberto e restrito. Acesso aberto, a revista já está disponível no formato gratuito. Então, você clica lá e já entra na revista direto. E formato restrito é porque, como eu disse anteriormente, algumas revistas são de direitos adquiridos. Nós assinamos a revista no formato impresso ou no formato digital. Então, vai precisar de login e senha. É só vocês entrarem em contato com a gente, que a gente passa para vocês. Aqui, Engenharia Civil, 10 títulos, acesso aberto e restrito. Aí, um exemplo aqui, farmácia, somente acesso aberto. Então, a gente não tem nenhuma de acesso restrito no curso de farmácia. E assim por diante. Então, para você achar o curso que vocês querem, vocês podem digitar aqui o Ctrl F e colocar aqui Engenharia, que já vai aparecer, Engenharia Ambiental. Então, revista Banas Qualidade, ela é acesso restrito. Então, se vocês entrarem nela, vai pedir login e senha, vocês vão pegar com a gente. A Eco 21 é gratuito, então é só entrar direto. Observem que os títulos já estão no formato de hiperlink, é só vocês clicarem que vocês vão direto para a revista. Mas uma dica é abrir com o botão direito e abrir numa nova guia, porque se você clicar, o PDF do catálogo vai se transformar na revista, então é interessante que vocês abram ela para vocês não perderem o catálogo aqui. Vou abrir como exemplo essa revista aqui, Pesquisa Florestal Brasileira. Vamos dar uma olhadinha. Muitas revistas estão nesse formato aqui, que é o Open Journal System. É um formato meio que padronizado, facilita muito o entendimento. Então, vocês podem clicar aqui em cima. Em anteriores, vocês podem olhar todas as revistas publicadas aqui por ano. Olha que bacana, é muita revista. Então, pensa só, dentro de cada volume desse, eu tenho vários artigos. E dentro de cada ano eu tenho vários títulos. Olha que bacana. 2019, 18. Olha, cada revista dessa, cada volume, tem vários artigos dentro. Então, é muita coisa interessante para você pesquisar. Então, clicou aqui, você pode pegar o PDF, em inglês, PDF português. Olha que bacana. Ou, além de olhar um por um, você pode entrar direto aqui na pesquisa. Olha que legal. Viu como aqui nessa revista só tem um campo para a gente colocar os nossos termos? Então, lembra que o Google Acadêmico ele facilita abrindo vários campos para a gente poder colocar cada item no seu campo. Só que aqui é um campo só, então é importante vocês pensarem bem no termo que vocês vão colocar aqui, se serão palavras-chave ou descritores, lembrar de usar os vocabulários para poder consultar e também usar os vocabulários para poder ter algumas palavras similares para vocês pesquisarem e obterem resultados diferentes. Então, eu vou colocar só um
um tema aqui para a gente... Ó, desmatamento. Vamos ver se tem alguma coisa aqui sobre desmatamento. Cliquei. Olha que bacana, apareceu aqui, ó, 4 artigos. Olha aqui embaixo, dicas para pesquisa. Ó, é importante olhar aqui e ele já está lembrando dos operadores booleanos que a gente viu no tópico anterior. O e, ou e o não. Que bacana. Beleza? Então, aqui vocês podem ir por pesquisa. Vocês podem vir aqui também, ó, artigos mais citados. Ó, que bacana. As citações e o ano. Tem uma métrica aqui para poder passar essa informação para vocês. Vocês conhecerem também os artigos mais utilizados. Ok? Então, é assim, isso é a primeira dica, vocês entrarem no catálogo de periódicos, observarem as revistas que podem atendê-los, já é um bom início, porque cada revista dessa, como eu disse antes, tem vários volumes, cada volume tem vários artigos dentro deles. Ok? Então, vocês também estão livres para poder entrar em revista de outros cursos, sem problema. Então, a primeira dica foi o catálogo de periódicos online dentro da plataforma de e-books. E depois, aonde eu vou? Voltando aqui para a página da São Camilo, nós temos aqui nos serviços online a biblioteca virtual. Já deixei... não deixei ela aberta não. Vamos abrir aqui, ó, biblioteca virtual. Aqui, nós reunimos vários sites com ferramentas e bases de dados para vocês saberem por onde começar. Aqui tem muitos links interessantes. Vocês podem começar por aqui, ó, vários sites de vários cursos. Mas aí, se vocês perguntarem, tudo bem, se eu tenho o nome da revista se eu tenho o nome da revista, eu posso procurar pelo nome dela e entrar dentro da revista digital e começar a fazer minha pesquisa. Mas e se eu quiser procurar numa base de dados? Como eu vou conhecer, como eu vou saber quais bases de dados tem do meu curso? Né? E uma ótima ferramenta para vocês começarem é aqui, ó, periódicos da CAPES. A São Camilo ela não assina periódicos CAPES, mas tem muito conteúdo aqui para vocês pesquisarem de forma gratuita. Então, a busca, você pode buscar por assunto, você pode colocar o assunto direto aqui, você pode buscar por periódico, né, pelo nome da revista, igual a gente comentou antes, buscar o livro ou buscar por base de dados. Então, deixa eu colocar um tema aqui só para a gente... Ó, engenharia ambiental. Lembrando de colocar aspas para o assunto vir mais enxugado. Ih, apaguei. Vou colocar aqui de novo. Engenharia ambiental. Vamos buscar aqui por assunto. O Periódicos CAPES tem um filtro para assuntos muito interessante, vale muito a pena. Ó, achou aqui 895 resultados. Então, tem a bolinha verdinha aqui, o texto está completo, disponível. Olha que ele marcou aqui a palavra que eu coloquei, engenharia ambiental, elas aparecem juntas, ó, que bacana. Olha aqui do lado, para vocês usarem o filtro de resultados. Achou 836 artigos, achou 38 teses, 6 livros, 5 recursos textuais e assim por diante. Então, se vocês quiserem filtrar, vocês clicam aqui, que aí ele vai enxugar para você ali do lado. Até já botou. Já enxugou só para artigo. Aqui tem os autores desses artigos. Eu quero só desse Marcelo Zayat aqui, que eu conheço o material dele. Então, eu vou lá e vamos incluir ele aqui. Olha que bacana, vai aparecer artigos dele. Aqui tem a linha do tempo para você colocar, você pode preencher aqui em cima, você pode mexer aqui embaixo também, ó. Que aí também ele vai redefinir aqui e vai filtrar os artigos. Olha só, para vocês irem
observando os filtros que eu estou colocando aqui em cima. Primeiro coloquei o filtro de artigo, coloquei o de autor e aqui eu coloquei de data. Se você mudar de ideia e quiser retirar algum, só clicar aqui no X. Aqui são as bases de dados que estão aparecendo, ó, as coleções. Aqui são as revistas, não, título de periódico que estão aparecendo também. Essas bases de dados aqui, tem muitas bases de dados. Vocês podem também procurar na internet bases de dados de engenharia ambiental, bases de dados de engenharia civil, ok? E aqui tem alguns assuntos, então vocês podem utilizar o filtro dessa forma. Depois vocês leem aqui, com esses filtros aqui, de 800 e pouco que a gente tinha começado, já foi para 8 resultados, então facilitou. Então, eu já vou dar uma olhadinha aqui, se algum me interessa. Outro filtro importante é o de idioma. Depois vocês dão uma olhadinha aqui embaixo, para vocês pesquisarem no idioma que vocês querem. Ok? Então, aqui no Periódicos CAPES, essa é a busca por assunto. Busca por periódico e por livro, nós não vamos falar hoje não, vocês podem dar uma procurada aí na plataforma, mas se alguém tiver dúvida também pode entrar em contato. Busca por base, nós vamos aonde agora? Base de dados. Uma base de dados é um site, né? É um repositório que vai reunir artigos de diversas revistas. Então, às vezes, ao invés de você procurar em uma revista, você está procurando em várias ao mesmo tempo. Então, você vai vir aqui, ó, busca por área do conhecimento. Aqui você vai selecionar a sua área, que é engenharias. Depois você vai vir aqui em civil, ou enfim, qual que você quiser aqui. Vamos dar uma olhadinha na civil. Tem 49 bases de dados. Olha só, gente, é muita base de dados. É muito lugar para vocês procurarem artigos científicos, sérios, que são indexados, que tem corpo editorial, que tem revisado por vários profissionais, então artigos de confiança. Então, olha só, cliquei. Dessas 49, as que aparecem a nossa bandeirinha, né, claramente, são em português, mas vocês podem também se aventurar nas bases de dados de outras línguas, é sempre muito importante. Olha que bacana. Então, esse aqui é um ótimo start. Onde que eu procuro? Como que eu sei quais bases de dados que tem no meu curso? Então, o Periódicos CAPES é um bom início para vocês abrirem o leque para terem várias opções para procurar. E observem aqui também no tipo de base de dados que é, porque às vezes não tem o que você está procurando. Então, exemplo, a Cielo, ela tem textos completos, sites com periódicos de acesso gratuito. Ok, esse aqui só tem livro. Esse daqui, o Univates, é o repositório institucional. O repositório institucional é igual a nossa plataforma de e-books. Deve ter publicações da instituição, deve ter esse anais da Expo Ciência, livros feitos pela própria instituição, artigos científicos dos alunos. Então, esse é um repositório institucional. Essa daqui tem estatísticas, outras têm patentes, teses, dissertações. Então, olha os tipos de publicações aqui, é bem interessante. Então, vocês podem procurar aqui nas páginas. A gente vai entrar agora para... vou mostrar só algumas bases, não são muitas, vou só dar uma pincelada para vocês terem uma ideia. E depois vocês podem entrar em contato, em caso de dúvida. Vamos começar aqui com o Cielo. Eu prefiro, o Cielo é bem complexo nessa questão de você chegar no lugar certo, então eu prefiro entrar aqui na biblioteca virtual, porque ele já me leva na página que eu quero aqui, ó, Cielo, que é essa página aqui para a gente pesquisar os artigos. Então, aonde eu posso ir já de cara? Olha, fez 20 anos. Pesquisa de artigos científicos. Observando aqui, são os operadores booleanos que a gente falou antes, e, ou e não. Então, você coloca um termo aqui, depois você seleciona se você quer uma soma, se você quer um ou outro, ou se você quiser eliminar algum tema. Então, aqui no Cielo, eu botei, vamos colocar construção civil, com aspinhas. Só para vocês terem uma ideia. Pesquisa. Aqui não funciona o Enter, não. Se der Enter, vai dar errado. Então, você tem que clicar aqui em pesquisa. Aqui vocês podem selecionar. Eu quero em todos os índices. Eu quero autor, assunto, resumo. Vamos deixar em todos. Vamos pesquisar. Apareceram 76 resultados. Você pode já clicar aqui direto para poder imprimir. Ok? E aqui tem o resumo em português, inglês e espanhol. Aqui tem o texto em português também.
Você já pode abrir aqui o texto, só para vocês terem uma ideia. Aqui você pode imprimir direto em PDF, você pode em XML, você pode verificar como que você cita esse artigo, é uma ferramenta muito boa. E a tradução automática, que é essa varinha mágica aqui, então se tiver algum termo em outra língua que você não conheça, você pode passar a varinha aqui para poder ele traduzir. Então, voltando aqui, 76 é muito ainda, eu quero continuar refinando. Então, você clica aqui, refinar. Então, vamos acrescentar um termo. Como que eu quero é uma soma, então, vou botar o E. E vamos acrescentar outro tema aqui, talude. Só para naquele tema que a gente criou. Vamos continuar a pesquisa. Talude não deu certo. Então, às vezes acontece. Então, você vai ter que tirar aqui. Vamos ver se no vocabulário tem outro termo. Senão, a gente vai ter que pesquisar um sinônimo. Às vezes, você pode ficar frustrado. Não deu certo a minha pesquisa porque eu coloquei o termo e não apareceu nada. Então, vamos verificar se existe um outro termo. Aqui está taludes. Então, tá vendo? Está no plural. Que bacana. Taludes. Então, nós vamos tentar taludes. Se não der certo, nós vamos usar a hierarquia. Se não der certo taludes, eu vou tentar estruturas de suporte, ok? Então, vamos tentar aqui, taludes. Continuou não funcionando. Então, nós vamos para... Cadê? Estruturas de suporte. Deixa eu copiar aqui. Vamos ver se vai aparecer algo. Senão, nós vamos ter que repensar a pesquisa. Você não pode desistir. O importante é procurar sinônimos ou palavras relacionadas. Continuou não funcionando. Então, vamos ver aqui. Estruturas. Então, vamos estruturas. Achou 3. Então, vocês vão avaliar se é importante para vocês. Se não forem, vocês podem continuar trocando os termos ou continuar olhando aqui as hierarquias e tentar cada vez um item mais para cima. Se não deu certo com o específico, a gente tenta com um termo mais amplo. Ok? Então, essa foi a pesquisa no Cielo. Existem várias outras formas de você pesquisar aqui. Vamos falar apenas aqui do alfa, que é o alfabético. Então, aqui dentro, a gente pesquisou dentro de toda a base de dados do Cielo. Mas se você quiser pesquisar dentro de uma revista, igual a gente estava fazendo no primeiro exemplo, vamos só pegar qualquer uma aqui, primeira. Cliquei aqui. Então, agora, eu não estou pesquisando, mais em toda a base de dados do Cielo. Qualquer termo que eu digitar aqui, eu estarei pesquisando somente dentro dessa revista aqui, por exemplo, Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva. Então, eu posso mudar os índices aqui também. Então, tem essa opção, pesquisar dentro da base de dados completa, ou você pesquisa dentro da base de dados, ou pesquisa dentro de uma revista só. Observem aqui, que aqui está mostrando que títulos correntes são os títulos que continuam publicando. E aqui é a quantidade de volumes, de fascículos dentro de cada revista. Aí depois... Então, todos esses daqui continuam publicando. Depois vai chegar um momento, títulos não correntes, 81. Então, todos esses daqui pararam em algum momento. Dezembro de 97, maio de 2019, vai até mostrando a data que interrompeu a publicação, ou se está suspensa, ou se está interrompida por alguma razão. Então, o Cielo é excelente, ele traz vários assuntos, não só da área de engenharia, então vocês podem começar pesquisando nele também. Outro que nós vamos entrar, que é muito bom, é o CNN, Portal para Periódicos de Livre Acesso. Comissão Nacional de Energia Nuclear, significado de CNN, muito importante. Você vai vir aqui embaixo, vai selecionar a área do conhecimento, cadê? Engenharias. Aí você pode procurar aqui, deixa eu ver, vamos ver engenharia civil. Aí você espera uns segundinhos, vai aparecer aqui, olha que bacana, 79 periódicos na área de engenharia civil. Aí vocês podem tentar o mesmo para engenharia ambiental.
Então, olha só, cada uma dessas aqui, nacional ou internacional, são revistas da área de engenharia. Então, assim, é muita revista, é muito periódico para vocês procurarem, periódicos de confiança, indexados, periódicos científicos, que vão ajudá-los no desenvolvimento do artigo. Então, tem muito artigo, muita revista para vocês darem uma olhada. E se vocês não conseguirem, ou conseguirem poucos, vocês podem procurar a biblioteca, que eu ajudarei vocês pessoalmente na busca desses artigos, ok? Vamos abrir aqui a Revista Eletrônica de Gestão. Vamos olhar aqui. Eu selecionei uma de ambiental. Deixa eu voltar aqui. Engenharias. Deixa eu ver se ela está no geral. Revista Eletrônica de Gestão e Tecnologias. Aqui. Cliquei nela. Aqui são as áreas que ela publica. Aí você pode vir aqui, anteriores. Olha que bacana. Aí você pode, entrar um por um, ou você pode vir aqui também direto na pesquisa. Segurança. Vou colocar esse termo aqui só para a gente conhecer um pouquinho. Segurança, olha que bacana. Ela achou alguns artigos aqui que falam sobre segurança. Segurança está bem amplo, mas pelo menos é segurança dentro de engenharia ambiental. Aí você pode acrescentar outros termos aqui, se você quiser somar com a sua pesquisa. Uma dica de pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu minimizar aqui. É a truncagem. Como que funciona? Truncagem é você colocar o asterisco no final da palavra. Você coloca à direita do termo, ela tem a função de recuperar todos os termos com prefixo ou radical. Então, quando você coloca ali Brasil, eu vou pesquisar ali segurança, mas eu quero me referir somente ao Brasil. Eu vou colocar Brasil e eu vou colocar um asterisco. Quando eu coloco, eu acabo recuperando brasileiro, brasileira, brasileiros, brasileiras, Brasílias, Brasília, brasiliense. Entenderam? Ele recupera o prefixo ou radical da palavra. Então, quando eu quero me referir, Brasil, aí vamos ver quantos resultados eu acho colocando segurança e Brasil juntos. Vamos ver se vai fazer diferença aqui. Às vezes, mesmo colocando a truncagem, pode vir a mesma quantidade, porque às vezes não vai ter esses termos com o prefixo ou radical. Então, olha aqui, achei 4 artigos quando eu coloquei segurança mais Brasil. 4. Vamos ver se vai fazer alguma diferença eu colocar o asterisco. De 4, ele foi para 9, porque provavelmente deve ter recuperado algum prefixo ou radical. Olha que bacana. Então, quando vocês aprenderem essas dicas de pesquisa, testem ela de uma forma ou de outra para ver se altera o resultado da pesquisa, que às vezes pode ser que não altere, então às vezes a base de dados não está preparada para aquela dica de pesquisa, que nesse caso agora foi a truncagem. Deixa eu abrir um artigo aqui para vocês verem. PDF. Vocês podem abrir aqui tranquilo. Baixar ele em PDF. Ok? Aí você pode voltar aqui depois. Foi não. Então, essas são as revistas da área de engenharia no geral. Nós abrimos uma de engenharia ambiental. Então, essa é uma forma de pesquisar no CNN. Aí você pode voltar aqui e também mudar. Elétrica, química, engenharia sanitária. Olha que bacana, vocês podem entrar aqui, seleciona o idioma. Aqui, se tiver muito, vocês podem selecionar aqui
a letra, né? Ok, essa é uma forma de pesquisar no CNN. Outra base de dados interessantíssima que eu preciso mostrar para vocês é essa daqui. Olha que bacana, essas daqui vocês podem abraçar. REBAI, Rede de Bibliotecas da área de Engenharia e Arquitetura. Ela é muito boa, ela já tem o foco, vou voltar aqui, ela já tem o foco para a área de vocês. Então, o que vocês vão fazer aqui? Exatamente o que a gente estava fazendo antes. Colocar os termos. Vamos colocar aqui um termo. Vocês podem também olhar aqui por ordem alfabética. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, periódico por assunto, online ou por lista alfabética. Então, vocês podem acessar aqui todas as revistas que estão indexadas dentro dessa base de dados, uma por uma, ou vocês podem também pesquisar aqui para pesquisar todas de uma forma geral. Os assuntos separados, eu quero só sobre engenharia biomédica, então você já abre aqui e vai aparecer as revistas de engenharia biomédica aqui em cima. Esse aqui é civil. Ok? Então, voltando, vamos fazer uma pesquisa. Deixa eu deixar alguns temas prontos aqui. Proteção individual. Proteção individual. Lembrando que, aspas, quando a gente quer um termo junto. Vamos ver se acha alguma coisa. Achou 3 artigos. Legal. Aí a gente pode colocar aqui também ou. Lembra aquele operador booleano que a gente estava falando? E ou não. Então, eu quero que tenha proteção individual ou equipamentos. Então, olha como que aumentou, porque agora nós temos artigos aqui que tem o termo proteção individual e artigos que tem o termo equipamentos, um ou outro, tanto faz. Agora vamos acrescentar uma outra palavra aqui, acidentes. Já reduziu aqui para 120. Tinha quantos antes? 263. Então, colocando acidentes, veio para 120. Podemos melhorar isso? Podemos. O que a gente vai colocar? Eu quero pesquisar aqui sobre acidentes, sobre equipamentos de proteção e tudo, mas eu não quero que venha resultados sobre acidentes da parte elétrica. Não é o que eu estou procurando. Então, eu posso colocar aqui o sinal de menos, eu posso escrever não, ou eu posso colocar not. Tanto faz. E botar aqui, elétrico. Ok? Então, vamos pesquisar. De 120 foi para 111. Então, alguns ali mencionavam a palavra elétrica. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Você pode ir atravessar as páginas, ok? Você vai vendo se o artigo que você precisa te atende, senão você pode acrescentar alguns termos ou tirar aqui. Outra dica que eu vou mostrar para vocês de pesquisa, vou botar aqui, manutenção. Próximo. O que isso significa? Deixa eu mostrar uma outra dica de pesquisa aqui. Fechar o truncagem. Busca a proximidade. Como que funciona? Eu fiz até um desenhozinho para ficar mais compreensível. O comando próximo recupera termos adjacentes, ou seja, que aparecem no mesmo campo de registro, equidistantes até 3 termos. O que isso significa? O nome do comando é próximo mesmo, sem o acento. E essa plataforma que a gente está verificando aqui, do REBAI, ela funciona o comando próximo sim. Então, você tem que fazer testes em algumas bases de dados para ver se todas funcionam. Um exemplo, nós temos o termo aqui lagarta e nós temos o termo soja. Quando eu coloco o comando próximo dentro dos 2 termos que eu quero,
ele vai recuperar até 3 termos aqui dentro. Igual lagarta, próximo, soja, ele pode recuperar lagarta da soja, ou soja atacada por lagarta. Tá vendo que soja e lagarta, aí tem 2 termos aqui dentro. Então, ele vai procurar até 3 termos dentro dos 2 assuntos que eu coloquei. Então, vamos ver aqui. Ó, manutenção, próximo equipamento. Achou um? Olha que bacana. Aí, se você procurar dentro do artigo, provavelmente vai ter manutenção de um equipamento, por exemplo, né? Um exemplo assim. Então, achou um artigo. Esse é o comando próximo. Ok? Essa é a base de dados Rebai. Existem outras formas de pesquisar aqui também, vocês fiquem à vontade. Vou fechar aqui. Agora a gente encerra essa parte de base de dados. Tem muitas, eu gostaria de mostrar várias para vocês. Quem quiser pode ir lá na biblioteca, que a gente vai atender vocês pessoalmente. A gente senta e faz a pesquisa junto, ok? Agora nós vamos para o tópico de ferramentas que vão ajudar muito na hora da construção do artigo. Bom, continuando, nós vamos para o próximo tópico, que é ferramentas. E como primeira ferramenta, nós vamos entrar aqui no More. Ele está dentro da biblioteca virtual, que é o link que a gente abriu agora há pouco. E o que é o More? É uma ferramenta excelente para você aprender a fazer referências. E hoje em dia a gente não precisa também mais ficar memorizando a ordem de fazer uma referência, só quem sabe de cabeça é geralmente quem trabalha com isso lá na biblioteca. Então existe o More, que é um mecanismo online para referências, aqui é a sigla. E ele está, olha, isso aqui é novo, há uns dias atrás ainda não estava. Observem, atualizado de acordo com a NBR 6023. A NBR 6023 ela sofreu uma alteração em 2018, eles demoraram um pouco mais de um ano para poder adequar todo o site, né, muita coisa. Então, ele está, né, de acordo com as normas da ABNT. Então, tiveram mudanças consideráveis da NBR de 2002 para 2018, e muitas foram com relação à referência. A gente na biblioteca está preparando um compilado para disponibilizar para vocês as principais mudanças. E eu vou colocar também aqui no portal a NBR para vocês conferirem. Ela também está disponível online, só procurar por ela lá. Aqui é 123, 2018, ok? Então, voltando, agora que o site já está adequado, fica muito mais fácil, a gente não vai cometer nenhum erro, né? Porque antes era preciso estar ligado nas mudanças. Bom, aqui no More, a gente referencia tudo, praticamente. Monografia num todo, né? Quando você quer referenciar livros, dicionários, teses, partes de monografia, quando você quer fazer referência de um capítulo, de um verbete, periódico num todo. Eu quero referenciar a revista inteira. Então, aqui, eu quero referenciar o artigo da revista, né? O artigo de periódico, que é o que a gente mais vai utilizar nos trabalhos acadêmicos. Então, esse aqui é o artigo de revista. Então, documentos eletrônicos, quando você pega alguma matéria de algum site. Documentos jurídicos, aqui é muito importante, como que a gente faz a referência de uma legislação ou uma jurisprudência, que é um documento que tem muitos detalhes, muito difícil de memorizar tudo. Partituras, filmes e slides. Ok, então a gente vai entrar aqui com artigos de revista. Antes, muito importante lembrar, cadastrem um usuário para vocês aqui, porque aí depois vocês fiquem logados, porque toda vez que vocês forem construindo as referências, elas vão ficar armazenadas dentro da sua biblioteca do More. Então, vamos supor, você já começou a fazer o seu artigo, então toda vez que você entrar aqui e for guardando, quando você precisar das suas referências, elas estarão listadas em ordem alfabética, então você só copia lá e joga lá no seu trabalho. Okay? Então, lembre-se de criar um usuário, é bem facinho, um login, lembrando que aqui também tem um tutorial, quando você quiser tirar algumas dúvidas, vocês podem entrar aqui também, ou podem mandar a dúvida lá para a biblioteca. Então, artigo de periódico, artigo de revista, cliquei aqui, vão aparecer os campos que vocês precisam preencher para poder formar a referência.
Então, o que vocês precisam ter em mãos? Os dados do artigo. Provavelmente vocês têm que estar com o artigo na mão para poder extrair tudo. Ok? E nem todos os campos são obrigatórios, só os que estão sinalizados aqui. E o legal é que tem os exemplos, né, que às vezes você não sabe o que significa alguma coisa. Tem um exemplo e que, se tiver dúvida, você pode clicar aqui na interrogaçãozinha. Então, vamos fazer uma bem simples, bem rápida. Ó, isso aqui não é obrigatório, não é obrigatório. Título do artigo é obrigatório. Já deixei um pronto aqui, ó. Bases para o lançamento do mapeamento tecnológico do cimento, Brasil 2050. Um artigo que eu tirei de uma revista aqui. Subtítulo da revista. A revista é a Concreto e Construções. Vamos seguir aqui de uma forma horizontal, acho que fica melhor. Tipo de autor, pessoa física mesmo. Responsabilidade intelectual, a pessoa é o autor mesmo, ela não é organizadora nem compiladora. Ok. Aí aqui embaixo também não é. Informar a quantidade de autores. Aí você vai ver lá a nossa revista. Essa revista aqui tem um só. O nome do autor, Gonzalo Vizedo. Coloquei aqui. Lembrem de sempre colocar todas as informações em caixa baixa. Por quê? Se for necessário aumentar a fonte para maiúscula, o Mori vai fazer isso automaticamente. Agora, se você colocar em maiúscula já escrito, ele não transforma para minúscula. Então, lembre, coloquem tudo com letra minúscula. Título do artigo, base, tá? Coloquei aqui. Subtítulo do artigo, só se tiver. Nesse caso, não tem subtítulo. Título da revista, Concreto e Construções. Subtítulo da revista, nesse caso, não tem. Local, São Paulo. Número do fascículo, é o número da revista. Selecionei uma para a gente dar uma olhadinha aqui. Como que vocês fazem para poder encontrar? Essa é uma revista da Concreto Construções, que eu estou dando uma olhada. O número é o que está aqui, ó, número 80. Ele sempre vai vir maior aqui, pelo menos nessa revista, né? Se vocês tiverem dificuldade de encontrar as informações aqui na capa da revista, quando vocês pegam uma revista lá na biblioteca, ela vem com uma etiquetinha branca aqui embaixo, que já tem tudo escrito. Número, volume, ano, o nome da revista certinho, se ela tem subtítulo, se vocês tiverem dificuldade de extrair essa informação. Então, aqui, o número é 80. Ok. Aí, vocês vão colocar aqui, ó. Número 80, um exemplo. E o número do volume. Isso aqui é importante. Ó, o volume, às vezes ele vai vir escrito volume por extenso, às vezes vai vir o V, ponto, e o número do volume, e às vezes vai vir ano, aí vai estar aqui o ano em algarismos romanos. Sempre quando vocês acharem ano, no caso aqui é 43, às vezes vai vir ano 43 com o número, né, 43 mesmo, às vezes vai vir ano em algarismos romanos. Então, sempre que aparecer, né, se aparecer volume, ok, mas se aparecer ano, é também volume. Depende da editora. Então, significa que a revista está no seu 43º ano de publicação. Por isso que o volume dela é o 43. Aqui tem o ano dela também, 2015. Então, a gente volta lá e coloca aqui o volume 43, ok? A periodicidade dela não é obrigatória, mas você pode colocar. No caso, a construção em mercado ela é mensal. E o dia que o artigo foi publicado, aí você vai ter que olhar lá dentro do artigo. Vamos usar esse aqui como exemplo mesmo. 2015. Página inicial e página final é do artigo, ok? Não é página inicial e final da revista, não. É só de onde começa e de onde termina o seu artigo. Notas não é obrigatório, online também não precisa. Preenchi tudo que é obrigatório, eu vou clicar aqui em gerar referências e citações. Olha que bacana. Gerou a referência aqui, está prontinha. Só copiar e colar lá no meu trabalho. Ó, ele aumentou Vizedo, porque o autor, né, começa aqui com sobrenome. Ok. Ó, volume, número e ano certinho. Olha, ele colocou aqui em negrito, Concreto Construções. Ele sempre vai colocar em negrito o nome da fonte de onde você tirou o artigo.
Então, no caso, é o nome da revista. Se vocês referenciarem um livro, é o nome do livro que também deverá estar escrito em negrito. Aí, vocês observando aqui embaixo, olha como é que o Mori é muito legal. Ele mostra como que a gente cita o autor. Citação com o autor incluído no texto. Aí você vai escrever lá, segundo Vizedo, 2015, a teoria tal, lá. Com citação com o autor não incluído no texto. A teoria tal, se relaciona dessa forma, aí você escreve tudo lá, aí no finalzinho coloca, parênteses, Vizedo, vírgula, 2015. Ok? Pode ficar mais fácil que isso? Pode sim. Se você encontrar o DOI, o que funciona? Se o artigo possuir um DOI, Digital Object Identifier, que é um identificador de objeto digital. Então, já tem alguns anos, né, que já tem o DOI. Então, se a pessoa quiser atribuir, né, ela pode atribuir um DOI para um documento que ela criar no meio digital. Então, eu não posso colocar um DOI num artigo que já está impresso há alguns anos. Eu tenho que criar ele no formato digital, depois, se eu quiser imprimir, aí é outra coisa. Então, você pode atribuir para um livro, para um capítulo, para um artigo, você pode atribuir para vários materiais. Então, observem aqui, ó, só com exemplo. Está vendo esse número aqui, ISSN? Esse aqui é um identificador para periódico, né, para revista. Da mesma forma que o livro tem o ISBN, que é um número internacional para livros, o ISSN é um número internacional, né, um número seriado para identificar periódicos. E agora nós temos o DOI, que é para identificar um objeto digital. Nesse caso, ele identifica o artigo. Então, quando você abre uma revista, deixa eu abrir uma aqui para a gente dar uma olhadinha. A revista que a gente estava acessando agora há pouco, Pesquisa Florestal Brasileira. Olhando aqui, peguei um artigo para vocês darem uma olhadinha, eu abri aqui o sumário, tem 3 artigos, e observa aqui, ó, aqui tem um DOI. Às vezes ele vai aparecer aqui, já bem explícito, às vezes se você não abrir, se você não vê ele, você pode abrir o artigo, que depois você vai achar ele dentro do artigo, ele vai vir escrito aqui, ó, DOI, ok? Então, eu copio aqui, é um número grande, então, se você puder copiar assim é melhor. Aí, você vai copiar aqui dentro e vai buscar. Por quê? Você tem que preencher os campos aqui primeiro, antes de gerar referência. Então, buscou, preencheu aqui os campos. Às vezes, você vai colocar um DOI aqui, vai buscar, ele vai preencher e às vezes vai dar um erro na hora de gerar, porque pode ter um campo obrigatório faltando. Às vezes acontece, como já aconteceu com uma aluna que também já levou um DOI lá na biblioteca e falou, olha, eu não estou conseguindo gerar, não funciona. Aí nós fomos verificar, tinha uma informação faltando, tipo o número do fascículo, o número do volume. Então, se der erro, verifique se tem algum campo obrigatório que não está preenchido. Preencheu tudo? Gerei referência. Ó, aconteceu, ó, exatamente, ó, página inicial e página final não estavam preenchidas. Então, você vai ter que ir lá no artigo, dar uma olhadinha. Vamos botar só esse exemplo que já está aqui. Perdão. Eu fui no número do volume. Página inicial, ó, 327 a 345. Ah, preenchi. Ah, beleza, agora... Ó, gerada com sucesso. Olha o tamanho dessa referência. Ainda bem que eu tenho o DOI para não precisar fazer tudo. Ó, aí mostra como que você cita. Olha a diferença quando a gente está citando, ó, mais de um autor. Ó, como é que fica aqui. Ok? E uma das mudanças bem significativas que teve agora nessa NBR 6023, que atualizou para 2018, é que antes... era obrigatório, quando você tivesse mais de 3 autores, você colocar o autor principal e usar o et al., que é para simbolizar que tem mais autores ali. Agora, o et al. Ele não é mais obrigatório, você pode colocar 4, 5, 10 autores na sua referência bibliográfica, você não precisa colocar mais o et al. Se você não quiser, ele está como uma opção agora, não está como obrigatório. Ok? Então, esse é o jeito de você pesquisar aqui no Mori.
existem muitos sites e aplicativos também para ajudar a fazer referência. Então, verifiquem primeiro se ele é referenciado na ABNT, que é a referência, que é o órgão que a gente usa aqui no Brasil, porque tem aplicativos que têm vários formatos de referência, como Chicago, APA, que são internacionais. Então, às vezes, vocês têm que lembrar de trocar lá para ver para o nosso, da ABNT, porque às vezes eles já vêm logados num formato diferente e você às vezes não percebe. Ok? Essa é a primeira ferramenta, é o More. A gente vai continuar aqui com a próxima ferramenta, que é a plataforma Sucupira. Para que ela serve? E é esse nome mesmo. Você pode pegar uma página aqui, plataforma Sucupira. Aí você vai entrar aqui na CAPS. Não é aqui não. É aqui. Como que funciona? Nós temos a Qualys, que ela avalia a relevância das revistas científicas, A CAPES, ela faz isso para a gente. Aí criou a Qualys, que vem de qualidade. Então, existe um ranking de relevância, de notoriedade científica. Então, é importante você pesquisar se a revista que você está utilizando, o artigo dela, se ela tem uma boa relevância ou se ela tem relevância baixa. E como que é esse ranking? Nós temos A1 e A2, os mais utilizados. A1 e A2 para relevância internacional, ou seja, a revista é conhecida no mundo inteiro, ela é muito boa, só autores muito renomados publicam nela, então ela é um ótimo parâmetro. A maioria delas estão em inglês. Então, nós temos também aqui, B1 e B2 é relevância nacional, então são revistas conhecidas dentro do seu país, ótima também. B3, B4 e B5 são relevância média, ok? E C, relevância baixa. Significa que a revista que tem relevância C é uma revista ruim, que tem artigos ruins? Não. Mas é uma revista que ainda está buscando credibilidade no mundo científico, é uma revista que está buscando uma posição, então ela não é muito conhecida, ela precisa que autores publiquem nela para ela ir subindo essa nota que ela recebe. E as revistas elas têm que batalhar o tempo todo, senão a nota delas pode acabar descendo. Ok? Então, uma forma de vocês pesquisarem aqui, vocês selecionam o quadriênio mais recente aqui. Vocês podem pesquisar por ISSN, que é que é o identificador da revista. Então, deixa eu pegar um aqui que eu tenho, que é da revista Concreto e Construções, que a gente está vendo. Vocês vão ter que digitar um númerozinho aqui. 1809-7197. Se você tiver o ISBN, o ISSN, já pode ir direto. Aí você consulta aqui. Aí vai aparecer aqui embaixo em quais áreas do conhecimento a revista Concreto e Construção é avaliada. E ela não é avaliada somente na área de engenharia. Ela é arquitetura, engenharias 1, 2 e 3. Dentro de cada um desses aqui, 1, 2 e 3, são alguns tipos de engenharia, vocês podem procurar. Interdisciplinar e dentro de materiais. E elas recebem, sim, notas diferentes. Então, observem que o forte dela, B3, B4 e B5. Então, o B3 é maior. O forte delas é dentro de engenharia 1. E onde ela tem menos visibilidade é no grupo das engenharias 3. No grupo aqui de interdisciplinar, material e arquitetura, ela tem um pouquinho mais de relevância. Então, vocês podem pesquisar dessa forma para saber qual é a posição que elas ocupam. E significa, então, que eu só tenho que pegar a revista A1 e A2? Não. A1 e A2, como eu disse antes, são revistas, às vezes, que a maioria internacionais, então você não precisa também ficar preocupado em só colocar a revista A1 e A2, não.
Essas revistas, esse parâmetro ele fica mais para tese e dissertações. Então, você pode, sim, pegar revistas de várias relevâncias, né, várias notas, porque existem excelentes artigos em todos os parâmetros, mas é importante vocês consultarem também para não pegar só periódicos com nota C, periódicos pouco conhecidos no mundo científico. Então, é importante dar uma variada aí, B3, B4, pegar um B2, né, que tem relevância nacional, B1, é importante dar uma variada. Então, vocês podem pesquisar, sim, vocês podem pesquisar por área de avaliação. Então eu vou pesquisar aqui quais revistas da área de engenharia Zoom que tem relevância nacional. Vamos pegar aqui, ó, B1. Aí você consulta, vai aparecer a listagem aqui embaixo. Aí vocês fiquem à vontade para poder escolher alguma delas e talvez pesquisar dentro, né, de cada revista. Ok? Então, essa dica aqui foi a plataforma Sucupira, excelente para você verificar a notoriedade científica do material que você está pesquisando. Vamos fechar aqui. Vamos para a próxima dica, que são as outras dicas de pesquisa que não deu tempo de eu mostrar aqui. Nós falamos, então, da truncagem, que é colocar o asterisco para buscar o prefixo ou o radical. Nós falamos da busca por proximidade, que é o termo, a palavra próximo e o outro termo para buscar até 3 termos aqui no meio. Mencionamos os operadores booleanos, que são os mais utilizados. Nós temos o mascaramento aqui. Como que funciona? O mascaramento é você colocar essa interrogação aqui na letra que você, às vezes, você tem dúvida, como se escreve. Um exemplo. Brasil. Eu não lembro se Brasil é com S ou com Z, enfim. Você pode colocar uma interrogação na letra que você está com dúvida. Quando você usa o mascaramento, vão aparecer todos os resultados possíveis. Então, vai aparecer artigos com a palavra Brasil com S e Brasil com Z. Ou o seu objetivo é outro. Eu quero que venham tanto artigos, né, no Brasil em português ou internacionais. Então, eu coloco aqui o mascaramento, que é a interrogação na letra que eu quero substituir. Aí também está falando que esse recurso pode ser utilizado quando não se tem certeza se um termo é grafado com uma determinada letra. Exemplo, né? Essas letras que a gente mais tem dificuldade aqui quando está escrevendo alguma expressão. E aqui nós temos estratégias de busca. Só alguns exemplos daqueles que eu mencionei lá no início. Quando você for pesquisar meio ambiente, lembra de colocar aspas, porque é um termo, né? Junto aqui. Ou bioma ou ecossistema. Aí é interessante quando você vai mudar de assunto, se você quiser colocar um parênteses aqui, para não atrapalhar, para não misturar com os outros termos, né? Então, meio ambiente, ou bioma, ou ecossistema. E Pantanal, aí beleza. Aí abriu outro parênteses aqui. Soia ou soybean, que é você usar o operador ou para colocar um termo em inglês e português. Aqui ela usou o mascaramento, porque ela não tem certeza de como escreve aqui. E doença, aqui usou a truncagem, ou disease, porque aí vai trazer prefixos e radicais dessa palavra aqui. Aqui usou a busca por frase, botou Silva, vírgula, H, ponto, D, ponto. Então, ela quer exatamente esse termo dessa forma aqui. E agricultura familiar, que é um termo composto aqui, que ela colocou aspas. Então, essas foram as dicas de pesquisa. Elas são muito úteis, elas agilizam, né, otimizam muito o nosso tempo. E nosso tempo está acabando. Eu queria também dizer que a gente vai disponibilizar outros... tem os serviços aqui, deixa eu falar deles antes. Um que é importante, a gente postou recentemente no nosso Instagram. Lembrando, nós temos o Instagram da São Camilo, da biblioteca. Nós temos um Instagram para a biblioteca universitária e a biblioteca educacional. Então, você pode clicar aqui, na nossa página. Não, esse aqui é o Face. Nós temos o Instagram. Vocês podem procurar lá no Instagram oficial da São Camilo, que é Bibli, Univ, de universitário, SC, de São Camilo.
para vocês acompanharem todas as postagens que a gente faz sobre serviços, sobre novas aquisições, sobre dúvidas e comunicados. E também vocês podem tirar a dúvida por lá. Então, o que a gente postou recentemente, nós realizamos o clipping de jornais. O que funciona? Como é que funciona? Você pode deixar o seu e-mail com a gente, o nome do curso, né, seu nome, que nós vamos enviar. Vocês vão fazer parte do grupo do clipping, porque nós temos uma profissional da biblioteca que ela recupera esses artigos que tem a ver com, que tem um cunho científico, que estão sendo debatidos no momento, que tem a opinião de um profissional, e ela envia diariamente, de acordo com o que vai aparecendo também, né, de cada curso, essas matérias aqui para os e-mails dos professores e os alunos interessados. Então, se você quer receber, você deixa o seu e-mail com a gente, pode ser, né, da forma que vocês acharem melhor. E o jornal impresso ainda tem a sua credibilidade muito forte, porque eles utilizam agências de informações para poder adquirir essas matérias. Então, vale a pena, porque vocês vão ficar por dentro, né, por meio de uma fonte confiável, do que está sendo debatido no seu curso, né, naquele momento. Vocês podem debater isso em sala de aula. Eu vou também colocar disponível lá no grupo alguns infográficos que eu acho bem interessante, que é muito mais fácil de compreender do que aqueles monte de texto, que são dicas para vocês construírem seus artigos científicos, né? Os 7 pecados capitais da pesquisa, o que não fazer. Aí tem aqui um passo a passo do método científico, perguntas para vocês saberem o que cada etapa do artigo representa para fazer mais sentido, né? Então, nós temos muitos infográficos aqui para poder ajudá-los. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor de vocês, ou podem vir também na biblioteca tirar as dúvidas com a gente, pelo nosso Instagram ou pelo nosso telefone. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.